Meu nome é Carlos e, se me permitirem, gostaria de contar minha história. Não para causar pena, mas para mostrar que sempre é possível recomeçar. Conheci Helena quando tinha 24 anos. Na época, eu já trabalhava como monitor escolar há 2 anos. Um trabalho honesto que me permitia pagar minhas contas enquanto tentava, aos poucos, concluir minha graduação em História. Ela era professora substituta de literatura, com os olhos que brilhavam ao falar sobre livros e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Nosso amor não foi daqueles de cinema, mas foi construindo devagar, como uma casa com alicerces bem firmes. Começamos com cafés compartilhados entre uma aula e outra, evoluímos para jantares simples na minha casa, onde eu cozinhava com a mesma dedicação que colocava em tudo na vida. 2 anos depois, casamos no civil com poucas testemunhas, mas com a certeza de que estávamos construindo algo para durar. Os primeiros anos foram de luta conjunta. Eu trabalhava como monitor durante o dia e estudava à noite, enquanto Helena dava aulas em 3 escolas diferentes. Quando ela engravidou de Pedro, nosso primeiro filho, fiz turnos duplos para que ela pudesse descansar. Nunca reclamei. O trabalho honesto, ainda que modesto, sustenta a nossa família e isso me bastava. Um dia eu termino minha graduação, eu dizia a Helena abraçando-a enquanto olhávamos para nosso filho recém-nascido. E serei, professor, você vai ver. Eu sei, ela respondia, beijando minha face. Você é o homem mais determinado que conheço. Quando Laura nasceu. 4 anos depois, eu já havia sido promovido a coordenador de disciplina. Mas o cargo ainda mantinha minhas funções de monitoramento. Acompanhava os alunos nos corredores. Resolvia conflitos entre adolescentes. Garantia a segurança no transporte escolar. Era um trabalho que exigia paciência e um genuíno interesse pelos jovens, qualidades que sempre tive de sobra. 24 anos se passaram assim. Vi Pedro e Laura crescerem com orgulho, ensinei meu filho a andar de bicicleta, ajudei minha filha com as lições de matemática, nunca faltei a uma reunião escolar. Era uma vida simples, mas plena de significado. O diagnóstico veio quando Helena completou 45 anos. Câncer de mama, lembro-me da expressão do médico, grave, mas não desesperançosa. Lembro-me ainda mais da mão dela tremendo dentro da minha quando recebemos a notícia. Vamos superar isso, prometi, olhando nos olhos dela. Como superamos tudo? Juntos. E superamos, reorganizei minha vida em função do tratamento dela. Reduzi meu horário de trabalho para nivelar as sessões de quimioterapia, aprendi a aplicar medicações, preparava refeições especiais quando as náuseas a impediam de comer. Nas noites mais difíceis, quando a dor a mantinha acordada, eu lia para ela menos trechos de livros de história que estudava para minhas disciplinas na faculdade que finalmente retomara. Você deveria dar aula, ela disse numa dessas noites, fraquinha, mas sorridente. Tem uma voz que acalma. Um dia, eu respondia, ajustando o cobertor sobre seus ombros. Quando você estiver melhor, a doença trouxe uma nova dinâmica para nossa família. Pedro, já na adolescência, assumiu mais responsabilidades. Laura tornou-se a confidente da mãe. E eu? Eu era o alicerce que não permitia que a estrutura desabasse. Trabalhava, cuidava da casa, acompanhava os filhos, administrava as contas e ainda encontrava tempo para estudar. Dormia poucas horas, mas nunca deixei transparecer cansaço. A superação do câncer foi nossa maior vitória. Quando Helena recebeu alta, após 2 anos de tratamento, fizemos uma pequena celebração em casa. Seus cabelos estavam começando a crescer novamente, curtos e encaracolados. Ela sorria de um modo que eu não via há muito tempo. Agora é a sua vez. Ela disse naquela noite, segurando minhas mãos sobre a mesa. Vou apoiar você para terminar sua graduação. Foi nessa época que Helena decidiu retornar aos estudos. Inscreveu-se em pedagogia, determinada a se especializar. Apoiei a decisão imediatamente, ainda que significasse mais trabalho para mim, ajustei meus horários para continuar cuidando da casa, enquanto ela se dedicava às aulas. Depois que eu me formar, conseguiremos melhores colocações, ela argumentava, e você poderá finalmente se dedicar integralmente aos seus estudos. Concordei, feliz por vê-la tão entusiasmada. Nos 3 anos e meio da faculdade dela, mantive a mesma rotina extenuante. Trabalho pela manhã, cuidados com a casa à tarde, estudos à noite. Às vezes, enquanto Helena escrevia seus trabalhos na sala, eu lia meus livros de história na cozinha, dividindo o mesmo espaço silencioso. Meus filhos, agora jovens adultos,
diziam admirar minha resiliência. Ambos sabiam que, sem meu esforço constante, nossa família não teria superado tantas adversidades. Faltando 4 meses para Helena concluir sua graduação, algo começou a mudar. Notei primeiro nas pequenas coisas. Ela chegava mais tarde da faculdade, dizia que tinha reuniões de grupo, evitava conversas sobre o futuro. Quando eu tentava abala, ela virava o rosto dizendo estar cansada. Uma terça-feira à noite, Helena pediu para conversar. Sentamo-nos na varanda, o mesmo lugar onde, anos antes, havíamos sonhado com uma vida melhor. Preciso ser honesta com você, Carlos. Ela começou as mãos tremendo ligeiramente. Estou me sentindo constrangida. Constrangida. Por quê? Perguntei, genuinamente perplexo. Pelo seu trabalho, pelos seus 25 anos como monitor escolar, meus colegas da faculdade, meus professores, todos têm maridos com profissões mais reconhecidas. Senti as palavras como golpes físicos, 24 anos de casamento, de lutas compartilhadas, de doenças superadas, reduzidos à vergonha por um título profissional. Eu não entendo, consegui dizer, a voz embargada. Meu trabalho sempre foi honesto. Sempre sustentamos nossa família com dignidade. É diferente agora. Ela insistiu, evitando meu olhar. Quando eu for pedagoga formada, não vou poder andar com um monitor escolar. As pessoas julgam. A palavra vergonha ecoou na minha mente nos dias que se seguiram. Helena mudou-se para o quarto de hóspedes e, 2 semanas depois, pediu o divórcio. Ela argumentou que precisava crescer e que eu representava um passado do qual ela sentia vergonha. Meus filhos ficaram devastados. Pedro, e o Jawali calmo, confrontou a mãe. Como você pode fazer isso com o pai? Depois de tudo que ele fez por você, por nós, você não entenderia. Foi a única resposta que Helena conseguiu dar. Laura chorou por dias. Eu, por minha vez, mantive-me firme, pelo menos na frente deles. Nos momentos sozinhos, porém, questionava-me. Valer a pena tanto sacrifício? Tanto apoio incondicional para no final ser descartado como uma vergonha? Os primeiros meses após a separação foram os mais difíceis da minha vida. A casa que antes ecoava com risos, agora estava silenciosa demais. Meus filhos, embora me apoiassem incondicionalmente, tinham suas próprias vidas para cuidar. Foi numa dessas noites solitárias que encontrei uma caixa velha no fundo do armário. Dentro estavam meus antigos cadernos de faculdade, os mesmos que lia para Helena durante seu tratamento. Folheando as páginas amareladas, encontrei uma anotação minha, feita anos antes. A história não é apenas sobre o que fomos, mas sobre o que podemos nos tornar. Naquele momento, algo despertou dentro de mim. A resignação deu lugar a uma determinação que não sentia há muito tempo. Se Helena sentia vergonha do meu trabalho como monitor, eu mostraria a ela, menos e a mim mesmo, que meu valor não estava num cargo, mas em minha capacidade de me reinventar. Retomei os estudos com uma ferocidade que me surpreendeu. As mesmas madrugadas que antes dedicava a cuidar dela, agora dedicava aos livros. As tardes de sábado que antes passávamos planejando o futuro juntos, agora eram preenchidas com pesquisas e trabalhos acadêmicos. Meus professores, que conheciam minha história, admiravam minha resiliência. Um deles, o professor Márcio, tornou-se meu mentor. Carlos, você tem uma vivência com jovens que poucos professores possuem. 25 anos nos corredores escolares te deram uma compreensão da adolescência que não se aprende nos livros. Enquanto me redescobria através dos estudos, Helena Formosei, com louvor, nas fotografias da formatura que meus filhos me mostraram, ela sorria, mas seus olhos não acompanhavam a alegria do rosto. Começou a trabalhar numa escola particular renomada, realizando o sonho pelo qual tanto lutamos juntos. Pedro me contou que ela perguntava por mim, que parecia arrependida. Ouvi, mas não comentei. Havia uma ferida que precisava cicatrizar, e eu sabia que isso levaria tempo. Meu dia da colação de grau foi diferente de tudo o que poderia ter imaginado. Pedro e Laura estavam na primeira fila, orgulhosos. O professor Márcio sentava-se ao lado deles, sorrindo. Quando chamaram meu nome, Carlos Alberto Silva, licenciado em História, os aplausos ecoaram no auditório. Mas a surpresa maior veio depois da cerimônia. Helena estava lá, um pouco afastada, segurando um buquê de flores. Aproximou-se hesitante. Parabéns, disse ela, estendendo as flores. Sempre soube que você conseguiria. Aceitei o buquê com um aceno de cabeça. Havia uma serenidade em mim
que ela não conhecia. Obrigado, respondi simplesmente. Carlos, Ela começou, mas interrompi gentilmente. Não precisa dizer nada. O passado é importante, mas não pode ditar nosso futuro. Na semana seguinte, comecei meu estágio docente em uma escola pública da periferia. Em minha primeira aula, diante de 30 adolescentes que olhavam para mim com curiosidade e ceticismo, respirei fundo e comecei. Hoje vamos falar sobre recomeços, sobre como a história está cheia de pessoas que transformaram suas dores em força enquanto falava. Percebi que cada experiência da minha vida me havia preparado para aquele momento. Os anos como monitor me deram paciência para entender os alunos. A experiência com a doença de Helena me deu empatia para acolher as dificuldades alheias. A dor da rejeição me ensinara a valorizar cada oportunidade. Ao final da aula, um garoto do fundo da sala aproximou-se. Professor, o senhor dá aula diferente? Parece que entende a gente. Sorri. Era exatamente o que eu sempre quisera ouvir. 6 meses depois de começar a lecionar, fui efetivado. A notícia veio num dia chuvoso de terça-feira. Comemorei com meus filhos no mesmo restaurante simples onde costumávamos ir quando eram crianças. Estou orgulhoso de você, pai, disse Pedro, brindando com seu copo de refrigerante. Você nos mostrou que é possível recomeçar, não importa a idade, acrescentou Laura, abraçando-me. Enquanto conversávamos, vi Helena entrar no restaurante. Ela estava sozinha. Seus olhos encontraram os meus por um momento, e ela sorriu timidamente antes de sentar-se em uma mesa distante. Ela pergunta sempre sobre você, comentou Laura em voz baixa. Diz que se arrepende do que fez. Eu sei, respondi calmamente. Mas algumas coisas, quando quebradas, não podem ser coladas de volta do mesmo jeito. Não havia amargura em minha voz, apenas aceitação. A dor da rejeição havia se transformado em compreensão. Percebera que o término não era sobre meu valor como pessoa ou profissional, mas sobre as inseguranças e ambições dela. No mês seguinte, fui convidado para coordenar um projeto de recuperação de alunos com dificuldades. Usei minha experiência para criar um método que combinava o conteúdo curricular com orientação de vida. O projeto tornou-se um sucesso e outras escolas começaram a adotá-lo. Num sábado ensolarado, enquanto preparava minhas aulas para a semana seguinte, recebi uma visita inesperada. Helena estava à minha porta, segurando uma pasta. Preciso te dar isso, disse ela, entregando-me a pasta. Dentro estava uma carta de desculpas e junto uma proposta de projeto pedagógico para ser desenvolvido em parceria entre sua escola particular e a escola pública onde eu trabalhava. Achei que poderíamos. Ela começou, mas completei. Fazer a diferença juntos. De outro jeito. Ela sentiu, os olhos marejados. Você se tornou tudo o que sempre disse que seria, Carlos. E eu estava tão cega pela minha própria ambição que quase perco a oportunidade de ver isso. Olhei para ela, depois para o projeto e finalmente para o horizonte. O passado nos molda, Helena, mas não nos define. Podemos construir algo novo. Fiz uma pausa, sorrindo, mas dessa vez como colegas, não como marido e mulher. Enquanto ela se afastava, voltei-me para minha mesa de trabalho. Havia aulas para preparar, jovens para inspirar, uma vida para continuar vivendo. E eu seguiria em frente, não por raiva ou por desejo de provar algo a alguém, mas porque descobrira que a maior vitória não era sobre os outros, mas sobre as próprias limitações. Meu casamento de 24 anos terminara, mas minha história menos essa estava apenas começando. E que história será?